Olá, estamos aqui para a nossa conversa sobre espiritualidade e hoje nós vamos ouvir a palestra da doutora Adolfo Schultz, falando sobre o canal da comunicação com os espíritos, correto? Então, a gente vai ouvir o que ele vai falar, em seguida a gente vai fazer alguns comentários, sobre o que ele nos disse. Até já! O que é a mediunidade? Um canal de comunicação de todos os seres viventes que utilizam-se dos 5 sentidos que todo ser vivente tem. Utiliza-se das formas pensamentos, do raciocínio lógico, da personalidade definida de cada um. Quando chamamos alguém de uma pessoa difícil, esses são médiuns em potencial, convictos daquilo que fazem, certeiros nas definições que têm. E dentro dessa definição de vida que cada um traz, não deixam espaços para influências de nada nem de ninguém. A educação mediúnica se dá no dia a dia, dentro dos conformes conceitos de vida em que cada um moldou sua existência. Tudo que te exige disciplina vai forjando o seu caráter e fortalecendo os caracteres da mediunidade. Todos os presentes foram estimulados em seus pontos de força, dentro do qual a emoção ela vai aflorar mais claramente dentro desses novos moldes que cada um vai começar a encarar a vida. Há aqueles que usam do raciocínio lógico e dentro dessa lógica material, às vezes os sentidos emocionais acabam não sendo percebidos pela forma com que cada um trata a sua própria sensibilidade, vindos de estudos proferidos de todos os meios para a formação ética profissional dos que cuidam no campo da educação, do amparo espiritual, do socorro e da alimentação da personalidade que cada um pensa estar perdendo, e com a ajuda vinda dos planos maiores, através desses irmãos que usam dessa sensibilidade, já auxiliando os irmãos a que busquem o equilíbrio e a paz de espírito. O cérebro, ele começa a raciocinar ou racionalizar as manifestações vibratórias que vai mexer com a sensibilidade de cada um. Vai fazer com que o olhar se volte ao campo ao seu redor de uma forma mais branda, menos agressiva, menos raivosa. Vai fazer com que os ouvidos passem a perceber melhor, pelo timbre da voz e pelas vibrações que são ecoadas nos ambientes,
vão conseguir filtrar pela vibração o teor da sensibilidade do ser comunicante. Da mesma forma que o olfato vai sendo preparado diante dos odores presentes nos ambientes, de acordo com os filtros e afinidade de cada um, cada qual com o tempo vai começar a sentir e discernir dos odores por onde passar. Isso lhes dará segurança em suas ações, em saber que estão sendo bem ou mal acompanhados, ou ambientes purificados ou carregados, e saberão tomar as decisões cabíveis. Da mesma forma que o paladar vai ser aguçado através do prana, da pranayana, isso tudo vai fazer com que as vibrações a serem digeridas possam ser também assimiladas, trabalhadas, para evitar o contágio com vibrações inferiores. Por fim, os impulsos magnéticos através do tato, utilizando-se da sensibilidade ora aflorada, direcionará os irmãos contundentes a essa missão, diante dos afins que estão ali ligados, do pretérito ao presente, em trabalhos de cura pela imposição, a utilização de instrumentos ou a própria permeabilização vibracional através de ectoplasma, através dos fluidos que são canalizados em todos os ambientes, aonde essa presença magnífica é sentida. Aos irmãos presentes, notifico-os que esses sentidos estarão mais sensíveis a partir de agora. Nada interferirá nas razões, nas emoções do cotidiano de cada um, muito menos interferirá nas ações profissionais também que cada um realiza. É imperioso que deste campo disciplinado do qual fazem parte, que possam os irmãos saber o teor do compromisso que trazes nesta jornada evolutiva, através desse afloramento, do aperfeiçoamento, dentro de toda essa didática já aprendida, aos irmãos que já são servidores, que já foram servidores, que já canalizaram, que já serviram-se de instrumentos. Esta casa está ajudando os irmãos a se reorganizarem a essa tarefa míster que lhes foram confiadas. São os conceitos do qual vós, os presentes, conseguirão aprimorar-se em todos os amplos sentidos que os irmãos possuem. A mente, o campo da memória, vai levar os irmãos a campos já vividos anteriormente, lembranças de vidas onde a mediunidade trabalhada já foram iniciados. Estaremos junto com todos os irmãos presentes, acompanhando-os até o próximo encontro, onde solicitaremos, junto a todos,
a possibilidade de nos reunirmos novamente, a fim de darmos mais um passo rumo à solidificação de um trabalho caridoso, profícuo e milenar em cada um dos irmãos. Que a paz de Jesus esteja sempre com todos. Vamos fazer os nossos comentários. Difícil comentar, né, com o Dr. Adolfo Schutz. Aliás, com todos eles, né? Mas a gente vai buscando aqui umas inspirações para a gente falar sobre o assunto e deixar... com certeza vocês já entenderam. Porém, a gente vai dar mais algumas explicações sobre o assunto. Então, ele está falando sobre a mediunidade, né? Esse canal de conversa que a gente criou, né? Com a espiritualidade. Mediunidade. O que é mediunidade? Faculdade ou dom do médium, né? Quem são os médiuns? Todos nós, né? Que a mediunidade é inerente a quem? Inerente ao ser humano. Então, todos nós. E nós temos graus, né? Acho que eu já falei várias vezes sobre isso. Nós temos graus de mediunidade. Tem aquelas pessoas que dizem, só a intuição, é o Espírito Santo. Tem vários nomes, né? É mediunidade, é Espírito Santo, é cambona, é tudo, né? Porém, a gente sabe que é essa comunicação que a gente pode ter com esses espíritos, né? Todos nós podemos ter, todos. Quando a gente é criança, a gente tem essa ligação muito mais, né, aflorada. E depois a gente vai crescendo, vai criando um mundo de medos e não vai entendendo, vai se juntando com a vibração terrena e a gente vai perdendo um pouquinho essa conexão, né? E aí a gente precisa o quê? A gente precisa muito, né, de ajuda. Pessoas muito lógicas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa meio lógica. Eu precisei passar por várias coisas, como o doutor Adolfo estava falando ali, que tem as pessoas, né, que são muito difíceis, outras são muito lógicas, né, que dificultam o auxílio dos irmãos espirituais, dificultam essa jornada, e por aí. Eu sou uma pessoa que eu dificultei bastante, né? A gente vai dificultando. Por quê? Porque isso é muito pé no chão, né? Então, tudo é muito lógico, tudo tem um porquê, né? É o Big Bang, né? Não é Deus, e assim por diante. A gente vai seguindo, correto? Então, o que acontece? Mediunidade, espiritualidade, ela não é mística, nem está ligada a nenhuma religiosidade, tá bom, gente? Isso aí, por exemplo, Allan Kardec foi um cientista que nos foi explicando para e passo sobre espiritualidade, mediunidade, sobre esses espíritos e cada tipo de mediunidade. Cada tipo de mediunidade, tá certo? Então, conforme eles vão conversando com a gente, vão falando, olha, façam isso, façam aquilo, estudem, vamos deixar de lado todos esses problemas que a gente coloca no caminho, vamos entrar na conexão, né? Conexão com Deus. Aí, nessas, vem algumas vertentes que podem nos ajudar, né? Como o trabalho de mediunidade aqui no templo, como, por exemplo, também o estudo sobre a mediunidade, e assim por diante. Você seguir, ouvir uma palestra, ouvir as mensagens, né? Entender o que nós estamos falando, entender o que nós estamos tentando passar para vocês e nós vamos estudando também, os médiuns também. Mediunidade e espiritualidade é um recurso vasto e que tem estudo para várias encarnações aí, tá certo? Então, o que acontece? Os médiuns são porta-vozes, né? Do mundo invisível aos olhos, correto? São canais, né? Divinos, com muitas aflições e muito respeito, né, gente? A gente tem que trabalhar isso. Nós somos canais. E como canais, a gente tem que ser fiel
a esses espíritos. Senão a gente acaba colocando coisas da nossa cabeça, da nossa vontade, e o que é da nossa vontade, nem tudo é correto, né? Senão nós nem estaríamos aqui encarnados, né, gente? Então, o médium, né, é uma parte entre espíritos encarnados e desencarnados, tá? Nós experimentamos, falo com vocês sobre nós mesmos, né? Experimentamos todo tipo, né, de fenômenos, todo tipo de fenômenos. E isso não é ligado como a gente falou, a religião, a crença, a cor, a raça, nada disso. Isso faz parte espiritual, faz parte do nosso espírito, faz parte do nosso entendimento e do nosso crescimento, né? A mediunidade com pessoas que trabalham, né, e estudam, acabam, não interfere no seu dia a dia, tá certo? Ele só acrescenta. Às vezes as pessoas acham que, ele estava falando, né, acham que vai interferir no trabalho, interferir na sua vida, no seu cotidiano, na sua casa, e a espiritualidade, eles não interferem. A sua mediunidade não interfere. Ela pode até, vamos dizer assim, deixar você em desequilíbrio se você não a compreender e se você não for estudar, né? Você tem que entender o que está acontecendo com você. Não é ter medo, não é fugir, né? Às vezes as pessoas são muito jovens, não é trabalhar, né? Trabalhar efetivamente com os espíritos, mas você precisa estudar. Quanto mais aflorada é a sua mediunidade, mais você precisa estudar, porque você precisa entender o que está acontecendo com você, entender por que está acontecendo isso. Então, o doutor Adolfo até falou ali algumas vezes que esse tipo de mediunidade não é de agora, gente, é de muito tempo. Quando vem muito aflorado, é de anos e anos e anos e anos e anos, né? Allan Kardec estruturou o espiritismo com as suas obras. Então, gente, vamos lá. Quem quer saber mais sobre espiritualidade, entender melhor, tem toda uma estrutura que Kardec deixou para a gente. Mas depois de Kardec, gente, já vem mais espíritos dando aquela pincelada, melhorando, acrescentando a obra de Kardec, né? Vem acrescentando, porque o mundo, gente, não para, o desenvolvimento não para. Senão, caso contrário, se fosse assim, só Kardec ficou só lá em Kardec, o que acontece com todos esses espíritos que vieram depois e nos trouxeram tantos ensinamentos? Não é mesmo? A gente precisa ver. Então, a gente sempre pondera, tá? Olha lá, gente. Temos o curso, né, aqui na casa, simplificando a mediunidade para você. Aqui você, nesse nosso curso, né, de EAD, você vai entender melhor sobre isso e vai entender melhor sobre a nossa casa também, né? A nossa casa. O que acontece com a mediunidade? Né? Cada vez que a gente aprende mais, o ser humano tem a capacidade de compreender melhor a grandeza do nosso universo, né? As intenções mais profundas dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e nos ajuda a entender o pensamento e a outra pessoa, né? O outro ser que está do nosso lado. A gente começa a ter empatia pelo ser humano. Então, se todas as pessoas entendessem melhor sobre mediunidade, né, sobre espiritualidade, e começassem a ter essa melhor empatia, entender melhor, nós teríamos um mundo bem melhor aí para seguir, não é mesmo? Ao invés de julgar, né? Então, como espiritualidade, as pessoas, por exemplo, eu vejo alguns, aí eu vou falar, né, gente? Eu vejo alguns cristãos, né, que eles falam agora que são cristãos, evangélicos, crentes, não sei, de toda forma, receberem Espírito Santo. Espírito Santo, gente, é um espírito. Isso é o quê? Espiritualidade. Essa pessoa que está recebendo as mensagens do Espírito Santo é o quê? É um médium, né? Então, assim, eles podem falar de qualquer outra maneira, mas é um médium. Na Bíblia também,
né? Quando as pessoas se juntaram para falar, e na Bíblia está escrito, né, que falaram várias línguas, línguas de fogo, e etc. É o quê? Espiritualidade, né? Sobre a espiritualidade que eles estão falando, são espíritos. Cada um recebeu, cada um falou na sua língua e todos entenderam, né? Quer dizer, espiritualidade pura, né, gente? E doutora Adolfo também nos fala, né, que eles sempre estarão conosco. Eles estão sempre conosco, né? E nos ajudarão sempre. Por quê? São memórias já trabalhadas. A espiritualidade, quando a pessoa vem mais aflorada, ou menos, mas são memórias que a gente tem já trabalhadas. Essa não é a nossa primeira reencarnação, né? Não é a nossa primeira vida. Então, nós já viemos trabalhando isso aos poucos. E ele fala, em todas as outras existências, nós trabalhamos esse tipo de nós ajudamos as pessoas e trabalhamos esse tipo de trabalho, né? Na nossa realidade. Há milênios nós fazemos isso. Há milênios, ele nos diz, né? Há milênios nós trabalhamos com isso, nós passamos a entender, ou tivemos até algumas reencarnações falando de espiritualidade, mediunidade, em outro planeta. Aí a gente não fez muito bem, caímos aqui para nós, né, nos melhorarmos e sermos capazes de nos desenvolver cada vez mais. Então, nós chegamos aqui. E eles vêm continuamente conversando conosco, abrindo nossos olhos, mostrando todo tipo de trabalho, todo tipo de mediunidade que nós podemos ter, todo tipo de ajuda, né? E então, é uma via, né? A gente está seguindo aqui, seguindo esse caminho de Deus, seguindo o caminho do Cristo, estamos tentando aprender, né, com todos esses espíritos, tentando fazer com que todas essas palestras que eles nos traz entre em nossos corações e que faça a gente aprender cada dia mais, que nós consigamos mesmo, né, usar esse canal, né, que é esse canal, né, o canal esse canal da comunicação com os espíritos, que nós possamos usar verdadeiramente esse canal. E esse canal, gente, é o nosso pensamento, nossas atitudes, nosso trabalho, né? É o nosso caminho, é a nossa jornada, né? Então, assim, cada vez que a gente conseguir compreender melhor sobre mediunidade, nós teremos cada dia mais a intuição, nós teremos os ensinamentos, e eles nos falarão, né? Eles falam ao nosso ouvido, ou eles falam ao nosso coração, eles põem uma ideia na nossa cabeça, e a gente às vezes está assim, com uma atitude, uma direção, aí você fala, não, sei lá, alguma coisa me diz, não, é melhor não ir nessa direção. E você consegue ouvir seu anjo da guarda, você consegue ouvir esses espíritos, você toma um outro caminho, faz uma outra rota, entende que aquela hora é hora de parar, que aquela hora não é a hora de dizer aquilo que você quer dizer, não é a hora de brigar, é a hora de calar. Tem tudo isso, gente, e é uma coisa simples, no dia a dia mesmo, assim, bem simplesinha. Uma coisa muito, muito simples que a gente pode fazer, né? Se calar, olha só, né? Calar. Ao invés de falar alguma coisa no momento que as pessoas estão muito nervosas, se cala, né? Ao invés de dar uma opinião que você mal sabe, não dê. E isso parece uma coisa muito simples para pessoas do cotidiano, para as pessoas que não acreditam, é uma coisa corriqueira. Ela só se calou, ela só deixou de falar. Mas a espiritualidade ali ajudando, porque o outro está muito nervoso. Às vezes, gente, olha só, por exemplo, quando tem pessoas que são médiums e tem problema de alcoolismo, né? O que acontece? Quando elas bebem demais, elas se tornam verdadeiros canais. Só que, olha só, um canal ruim, né? Porque ali ela não é um espírito de luz. Para quem bebe, para quem usa tóxico,
quem não está bem, utilizar da mediunidade se torna prejudicial. Por quê? Porque os espíritos, né, ruins, eles vão fazer o quê? Eles vão entrar na sua vida, vão bagunçar a sua vida, vão entrar na sua intimidade, vai fazer você falar coisas, por exemplo, tem médiuns, né, quando bebem, que acabam, claro, não são eles, é a entidade sabe tudo do outro, né? Sabe as coisas do outro. O que vai acontecer? Vai falar daquela outra pessoa, vai dizer e vai falar coisas pessoais, porque às vezes é o seu inimigo espiritual, um inimigo antigo, né, que está com você. Então, quando a gente fala sobre o canal de mediunidade, quando a gente fala, quero aprender sobre mediunidade, quero aprender sobre como serei um médium, eu tenho que estudar, gente. Eu verdadeiramente tenho que estudar. Eu tenho que entender sobre mediunidade, entender sobre os espíritos. Isso eu preciso entender primeiro. E mesmo que eu já esteja tendo canais, né, tendo algumas insights do meu tipo de mediunidade, eu preciso, mesmo assim, entender sobre isso. Por quê? Eu tenho que ter o domínio sobre a hora, o tempo que eu vou trabalhar com a mediunidade. Eles não podem chegar de qualquer jeito. Eles não podem vir a qualquer hora. Eu tenho que ser, é o meu corpo. Então, eu tenho que falar, pode vir, agora não, vou dar passagem, agora não vou dar passagem, né? Vai falar por mim ou não. Por quê? Se o espírito vem e me toma de qualquer jeito, hoje em dia, antigamente, gente, fazendo um paralelo aqui, antigamente até era assim. Por quê? Porque estava o início desse trabalho. Então, eles vinham, às vezes, nos médiuns, basicamente, que já estavam ali, né, com essa mediunidade aflorada, chegavam mesmo, de alguma maneira, e mandavam a mensagem. Mas nem é em todo lugar, nem era em qualquer lugar. Tá? Então, assim começou antigamente. Agora não, começaram a falar com pessoas analfabetas, eles escreviam, com várias coisas que aconteciam, né? Com pessoas que não tinham estudo, que não sabiam de nada, e eles falavam coisas sobre física quântica e etc, etc. Por quê? Porque eles precisavam provar sua existência. Hoje, até a ciência já prova a existência dos espíritos. Tem aquelas pessoas que querem fechar os seus olhos. Aí já é um outro campo. Mas, na verdade, todos eles já fazem. E, assim, a gente fala sobre esse canal, que é o que a gente trabalha, né? Que é a psicofonia. A gente trabalha também com a psicografia. Tem clarividência, olha, gente, tem vários, clarividência, clareaudiência, sensitiva, que é a mais utilizada por todo mundo, e muitas vezes até as pessoas nem... Por isso que eu falo que ela não é inerente à religião, e sim ao ser humano, porque todo mundo usa a sua sensitividade, né? Tem a de cura, a psicografia, a intuitiva, a psicofonia, e tem a ostensiva, né? Que é quando a sensação é tão forte que se manifesta de maneira quase incontrolável. Mas é quase. Por quê? Porque a pessoa se prepara. Eu falo assim, que é o quase, porque, por exemplo, eu acredito a do Gilberto, a mediunidade dele, é ostensiva, porque às vezes ele está falando, aí ele fala, aí já vem a clarividência, né? Doutor Bezerra chegou. Daqui a pouco ele está falando, mas ele já está preparado, e aí o doutor Bezerra chega e já começa a falar, assim como os outros espíritos, mas ele já está preparado, ele já abriu o canal, ele já sabe, ele já viu, eles já falaram com ele aqui, já entraram na sintonia, né? Essa ostensiva, ela era sem aviso prévio muito antigamente. Agora, a gente já tem como, né? E existem também várias formas, várias fotos Kirlians, né? Tem tantas coisas já, por exemplo, que já mostram os espíritos, né? A ciência já vem mostrando e provando e apresentando para a gente, olha,
Eu estou aqui, os espíritos, né? Eu costumo falar com os meus familiares, com os amigos, com vocês, né? Que eu não posso nem dizer que espírito não existe, que isso tudo não existe, porque eu seria uma mentirosa, né, no caso. Porque na minha vida, né, desde criança, estava conversando com a minha irmã, né? E a gente estava falando sobre isso. Nós temos diversas maneiras de dizer e de acontecimentos na nossa família que nos prova assim que eles existem, eles estão conosco, eles nos ajudam, eles também tentam nos prejudicar, né? Quando eles não são, eles ainda estão também nesse caminhar que nós estamos e eles também ainda estão, porque a gente pode ver que até tem alguns seres humanos que nem parecem seres humanos, né? De tão perdidos que eles estão, ainda estão na sua parte animalesca da vida. E imagina os espíritos, eles também têm essa maneira, né? Essa forma de agir, essa forma de pensar igualmente. Então, quando um espírito desse, que ainda está nessa fase meio animal, assim, eu falo do animal, gente, não do animal mesmo, porque tem bichinho que é mais legal, mais bonitinho, mais afetivo do que o ser humano, né? Mas estou falando a parte animal, assim, aquela coisa do não raciocínio, né? Aquela falta de amor, aquela falta de empatia, que a pessoa, por qualquer motivo, quer matar o outro, por qualquer coisa, quer usar de violência. E não é violência verbal, violência, né, pessoal, física, é todo tipo. Então, essa pessoa ainda está nesse desenvolvimento. Então, imagina todas as coisas que estão acontecendo, né? Essa pessoa é um médium, essa pessoa que ainda nem é um médium. Esses espíritos vão aproveitar dessa energia ruim, vão somar com essa pessoa e vão fazer coisas que pessoas de bem nem imaginam, correto? Que é o que acontece. Muitas pessoas falam: olha, eu só sei que eu peguei a arma, depois eu não vi mais nada. Eu só sei que eu peguei um machado, uma faca, né? Depois eu não vi mais nada. Por quê? Porque foi tomado, realmente foi tomado. Porque eles existem, estão em nossa volta. Então, o que nós temos que fazer? Se nós sabemos desses canais, né, de mediunidade, desses canais de espiritualidade, nós precisamos aprender a conviver com isso. Não ter medo, conviver. Como diz o doutor Adolfo, são milênios, gente, porque eu acredito muito no que ele falou, quando ele fala milênios, por quê? Porque nós somos, acredito, nessa reencarnação agora, somos pessoas que já estamos aqui desde antes de Cristo, voltamos com Cristo, estamos aqui novamente, né? Olha nós aqui outra vez. Para quê? Para nos desenvolver, para aprendermos a realmente usar esse tipo de mediunidade, esse tipo, a espiritualidade a nosso favor. Tá? Não queira ser um clarividente para saber do futuro só para ganhar dinheiro. Não queira ouvir e ver, né, só para utilizar as pessoas, correto? Não queira curar e depois que a sua força de cura seja para o bem daquela pessoa, ela sendo grata ou não, né? Que a mão direita faça e que a esquerda não veja, e vice-versa. Então, nós temos que ir trabalhando, né, ir trabalhando da melhor forma possível, né, para que todos nós, estudemos bastante, para que nós possamos nos ajudar a nossa família e ajudar aos nossos amigos e ir aumentando este campo de ajuda, né? Que a gente consiga conversar com as pessoas, tirem da cabeça dela o tipo de pensamento ruim, que é mediunidade.
Se eu entro muito em depressão, gente, eu abro um canal com a treva terrível. E ela vai levando eu cada vez mais para o buraco. Tá? Ela vai me levando e eu vou acreditando que aquilo sou eu e não é você. Tá? Então, vamos aprender a escutar esses espíritos sem medo, sem preconceito e vamos nos equilibrar. Porque às vezes as pessoas acham que estão conversando verdadeiramente com os espíritos de luz, mas estão conversando com espíritos zombeteiros. Aí eles se acham no direito de falar um monte de coisa dos outros, a falar um mundo de coisas do plano espiritual que nem é verdade. E eles ficam rindo da cara dessa pessoa. Então vamos nos equilibrar, vamos realmente aprender a nos desenvolver com todos esses tipos de canais de comunicação. Vamos nos comunicar com os espíritos. Se acontecer todas as coisas que, né, a gente, se nós não pudermos nos salvar de todas essas coisas que estão acontecendo, nós só vamos poder conversar mediunicamente. Então vamos aprender mais, né, sobre esses processos, para que nós possamos conversar e estar sempre em comunicação. Então estudem, aprendam. Vai que um dia a gente não tem internet, a gente não tenha como falar, não tenha um telefone. Sabe o que vai restar para a gente? Tudo que a gente aprendeu. É assim que acontece com o nosso perispírito. A gente guarda tudo isso e passamos essa sapiência, tudo que a gente aprendeu para a próxima encarnação. Correto? Então vamos fazer como o doutor Adolfo disse, somos todos conhecidos milenar. Então que nós possamos guardar sempre, sempre todos os ensinamentos e que nós possamos utilizar realmente todos esses tipos de mediunidade. Assim a gente não vai ser mais enganado por ninguém, porque a gente vai olhar nos olhos daquela pessoa e vai olhar a sua alma. E aí a gente vai saber quem são elas. E você também pode olhar para a gente para saber quem somos nós. E assim a gente vai se entender melhor e todo mundo, um vai parar de criticar o outro. A gente vai viver bem melhor. Tá certo? Gente, então, vamos, né, aguardar o próximo encontro, nosso próximo encontro. Gente, não esquece, ó, deem likes, pode compartilhar, pode comentar, tá bom? Se você também não gostou, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode colocar aí, e aí a gente fala numa próxima, tá certo? Deem likes, ou não também, né? Mas não dê dislike, hein? Gente, salve Jesus, salve Maria Santíssima, um abraço e até a próxima.